contexto de pecado no mundo. Como tal, muitos tronos, dominações, muitos altos idólatras, muitos conceitos malignos foram e serão levantados. E atingindo a família, desconstrói toda uma sociedade. Então, pela palavra de Deus, temos um único meio, acesso, caminho para a destruição desses tronos, para que possamos erigir ao Senhor altares, ao seu nome, a manifestação do conhecimento do Senhor e da sua graça. Para tanto, Deus nos deu uma palavra aqui em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 1 a 9. Amém? Vamos ficar de pé, não é irreverência a mim, ou que não estávamos em reverência à palavra. Mas é porque hoje é sexta-feira, né? Amanhã é sábado, e a gente vai se alongar até meia-noite, para ninguém reclamar das costas, né? Então vamos começando de pé. O texto diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que ordeno-te hoje estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus bendito, é a tua palavra a verdade. É o Senhor que esmiuça a pedra que o pecado fundou, estruturou, enrijeceu em nosso coração. E é pela tua palavra que a nossa mente, cosmovisão, ela é sarada, restaurada e redirecionada ao centro da tua vontade. É pela tua palavra que cremos, porque assim o Senhor nos concedeu esse dom. E sabemos e confiamos que o que nela se escreve há de acontecer, que nós temos esperança, que andamos contra a razão da vida, contra as fotos, contra os detalhes, contra os outdoors que o pecado mostra, sabendo que o Senhor está manifestando o seu querer, Ele é bom, agradável e perfeito, e pela tua palavra somos levados a crer. Nos dá graça e nos ilumina o entendimento para compreender a tua palavra, e nos dá obediência, manifestando um amor verdadeiro ao Senhor, para vivenciarmos ela em todos os departamentos, áreas, situações, motivos da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Amém. Podeis sentar, amados. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Você conhece a cosmovisão desse mundo na qual você está inserido? Você conhece a cosmovisão do mundo que você está inserido? O que é que o mundo pensa, ensina, pratica? O que é que ele abre de leque em realidade para você? Você sabe quais são os desafios que, como cristão, você
você vivencia para permanecer firme na fé em Cristo em nossos dias, nesse mundo? Você tem conhecimento disso? Isso é algo real, está sendo trazido para a sua vida de forma vívida e clara? Eu queria mostrar e falar rápido e a grosso modo acerca dessa realidade do mundo que nós estamos vivendo. Alguns críticos da religião, eles têm um certo prazer em afirmar que nós estamos vivendo em um período chamado pós-cristão. Em um período que é estabelecido como pós-modernidade. E como tal, esses mesmos críticos, eles acompanham uma divisão que o homem faz da história, a leitura da existência humana na história, e ele coloca a história como pré-história ou antiga, ele coloca a história como uma vivência de um momento de romantismo, trabalhando a realidade da época de uma vida aparentemente perfeita no cristianismo, isso a grosso modo. Ele estabelece a história antiga caminhando para a libertação e o conhecimento da modernidade aproximadamente entre o século V e XV. E esse chamado histórico, esse período que vai ser chamado de idade da antiga, mas também uma idade que eles caracterizam como trevas, porque não permitem aqueles que lideram esse conhecimento, e ele vai dizer que é a igreja, que é a religião, e que vai aprisionar a ciência, as artes, vai aprisionar a literatura e a filosofia, e como tal, o mundo ele estagnou nesse período em que nós chamamos período das trevas, ou período da liderança religiosa, que se estabelece entre o século V e XV. Mas ainda nesse período, já no final, vamos pegar o século XIV, vai aflorar uma ideia que vai assim ter como um salto para a liberdade, um salto para a vida verdadeira, um salto para o acesso a todas as coisas que a igreja impedia de ser vivenciada, a qual no século XIV surge, que é o renascimento, ou seja, a história, a vida, ela começa a florescer novamente, ela dá um rasgo nessa existência da religião, e ela diz que aquilo que a religião não conseguiu trazer como resposta para a vida dela, ou diante do que ela prometeu, não se tornou real. Então eles vão buscar aquilo que eles entendiam que não tinha e o que os aprisionava. Então do século XIV até aproximadamente o século XVIII, nós vamos ter dois momentos na história que vão ser marcos diferenciados, que vão ser justamente o Renascimento e culminando no século XVIII com o Iluminismo. E nesse momento, o que é que nós temos dentro da história? Nós temos a compreensão de que o homem agora ele vai deixar de estar aprisionado, temeroso, obediente àquilo que a igreja ensinava, como que o mantivesse numa obscuridade, num momento de trevas, e com medo, e por causa disso uma submissão, e a igreja dominava e estabelecia, e mandava e coagia, e ele vai dizer assim: nós agora estamos livres. E nós vamos ter essa pinceladazinha desse momento de liberdade chamado modernidade, né? E a modernidade é tida como a libertação do cativeiro, e nesse momento vai se ter assim algo, uma proeminência diferenciada. Deus não é mais o centro que rege todas as coisas, mas o homem agora passa a pensar, a raciocinar, a questionar. Vai viver um momento onde a razão é predominante e onde a ciência ela vai sim apontar para as respostas que a religião não deu e que afastou tanto o homem desse progresso tão desejado e que impediu esse seu trilhar essa sua carreira. Então é na modernidade que vai se estabelecer essa verdade, a ciência vai ser a base e a fonte da verdade absoluta. Mas olha, a ciência, ela não tem capacidade de responder tudo. E entre os séculos 17 e 18, nós vamos ter um embate entre duas mentes pensantes. A filosofia, ela se prolifera, ela questiona, ela interroga, e ela diz assim: nós percebemos que tem um pequeno rasgo, nós percebemos que tem assim, como que uma rasura entre aquilo que nós pensamos, entre aquilo que a ciência oferece e entre as coisas que se comprovam como reais. Então, não tem como a
sendo absoluto, mesmo sendo verificável, mesmo sendo constatado, mas ela não responde às coisas às quais nós ainda temos dentro da nossa alma, porque ninguém se liberta de um conhecimento histórico alongado, um instalar de dedo, poucos séculos não têm capacidade de fazer isso. Então, o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, não, isso não é bem verdade. Isso não é uma verdade tal como deveria ser. Então, o que é que vão dizer? Eles vão procurar dizer assim na sua mente, e as mentes filosóficas vão fervilhar no questionamento, e vai levantar-se um homem chamado Kant. E ele vai dizer assim, olha, eu percebo o seguinte, eu percebo que há uma brecha entre as suposições humanas e o fato, e o que de fato nós poderíamos saber. Para tentar calar Kant, ainda dentro dessa mesma estrutura secular, nesse mesmo período da história, levanta-se Hegel para salvar essa ideia de que a modernidade não é a resposta, para que ela não desapareça ou ela seja mais uma ideia frustrativa. E Hegel vai dizer o seguinte, presta atenção, na verdade, tudo é verdade. Na verdade, eu quero dizer para nós o seguinte, a verdade não precisa ser de um ou de outro, ela pode ser as duas coisas. Estou falando a grosso modo, ninguém me mate. Não vou perder a noite detalhando coisas que não vão nos levar, mas aquilo que vai nos levar sim. Então, surge então o período pós-moderno. Nós saímos da modernidade com nossas dúvidas e agora nós vivenciamos uma modernidade tardia ou pós-moderna, na qual nós vivemos nela até hoje. E a qual ela procurou saciar as inquietações, a mente do homem com suas respostas, dizendo assim, ó, preste atenção, tudo nessa existência é relativo. Tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Não há certo nem errado. O que é certo sobre a sua ótica. O que é errado sobre a sua ótica. E como tal, a pós-modernidade ela vai trazer consigo uma visão de vida, onde o homem, certo, se emancipou, está na fase adulta, não precisa mais viver nessa fase da inocência ou romantismo ou ideia de que ele precisa de um Deus para sobreviver, que ele precisa de todos os sentimentos que o tornem aceitáveis, de uma irmandade aceitável, de um benefício aceitável. Não, ele precisa, na verdade, viver. E como tal, a pós-modernidade vai dizer isso, é que o homem está diante de uma fase adulta e ele, o homem, não Deus, não apenas a ciência, é a medida de todas as coisas. O centro de todas as coisas é o homem. É o homem. E ele começa a estabelecer conceitos que são assim, lançados no ventilador da estrutura midiática todos os dias, para todo ser humano na face da terra. E ele vai dizer assim, olha, preste atenção, Deus não é mais criador, nem sustentador de toda a criação. Deus é um conceito. Deus é um conceito. É como há pessoas na nossa geração que se elas morrer, elas não desaparecem, que elas viraram um conceito, né? Então Deus é um conceito, certo? Ele é uma força maior, ele é uma luz, ele é um pensamento positivo. E o homem pode encontrá-lo, sabe aonde? Dentro dele mesmo. Dentro de si. E como tal, todos os caminhos, todas as religiões, todos os meios dão a você a legalidade para você encontrar Deus. Isso é uma coisa que parece boba, mas olha, um dia desse eu estava assistindo na TV e Maurício de Souza, eu estava olhando uma TV com meu netinho. E neto é precioso, né, Valéria? Com meu netinho. E Maurício de Souza, em um intervalo, vai apresentar uma coisa interessante. Maurício de Souza é aquele que trabalha a Mônica, Cebolinha, toda essa turma aí que eu mesmo caminhei com eles a vida inteira. E ele chega para o Anjinho e diz assim, Anjinho, vamos agradecer ao universo, à criação. Vamos agradecer à estrelinha, à lua, ao sol, aos cometas, porque eles é quem são responsáveis por esse universo maravilhoso, o qual eles mantêm. Uma criancinha de 1 ano, de 2 anos,
ela vai aprendendo, ela vai recebendo, ela vai desenvolvendo conceitos que vai prepará-la a entender que não é Deus, é o acaso. Que não é Deus que fez todas essas coisas. Elas aconteceram pelo acaso e o homem é quem vão dando formas a essas coisas. E uma coisa mais terrível ainda com relação a isso, é que eles vão olhar para a palavra de Deus. E eu não estou falando que eles estão fazendo isso para crente, eu estou falando que eles estão fazendo isso para o mundo. Eles vão olhar para a palavra de Deus e vão dizer assim, olha, preste atenção, a Bíblia é um livro escrito para um povo, é um livro cultural e religioso para um povo. Ela não deve de forma alguma ser tida como uma verdade ou palavra de Deus para o mundo inteiro. Porque na verdade a Bíblia ela é um livro saturado. Ela não deve ser compreendida como literal. Quem é professor de hermenêutica aqui, ou estuda método de estudos bíblicos, vai lembrar que há uma regra que estabelece para nós que a palavra de Deus, para a sua primeira interpretação, ela é literal. Depois ela pode ser alegórica a partir dos pontos de vista apresentados pela própria palavra. Por exemplo, quando Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida, ele não é aquele pão que a gente compra, está caro para danado, né? Não. Ele, na verdade, está dizendo que é o que alimenta de verdade. Então, aí sim, essa proposição, essa figura de linguagem, essa metáfora, ela deve ser entendida como alegórica. E a gente passa a explicar como figura de linguagem. Então, mas eles vão dizer, não, a palavra de Deus inteira é uma alegoria. Ninguém pode interpretá-la como verdade real, ou dizer que está ouvindo Deus. Muito pelo contrário. Essa palavra, ela dá liberdade e legalidade para quem quiser entendê-la. Né? Pastor Weber, desde congregacional de Esperança, um dia chegou para mim, ele é professor e hoje doutor na língua portuguesa, e ele disse, Rosário, eu estou horrorizado. Na universidade foi estabelecido, dentro daquilo que nós ensinamos, eu estava pagando uma cadeira, quando chegou para nós a seguinte ideia, o autor perde a sua autoria quando ele conclui o ponto final do seu escrito. E o intérprete, que vai dar, na verdade, o entendimento para aquele escrito é o leitor. Então, imagina essa ideia difundida na universidade, que o leitor estabelece o significado de sua leitura. Então, quando eles dizem que a Bíblia é interpretada por quem lê, e quando eu leio, eu digo, Deus é um machista, Deus é um perseguidor, Deus é um maligno, e eu vou estabelecer com os olhos da minha cultura uma realidade que foi inserida dentro de uma compreensão real, e quando isso acontece, eu digo, Deus é mau. Deus não aceita que eu seja feliz, Deus é mau para criança, Deus é mau para adulto, Deus é perseguidor, Deus faz acepção de pessoas e ao mesmo tempo ainda vão dizer, por isso não dá para se agregar essa palavra à sua vida. Queridos, segundo esse entendimento, é dito que não há verdade absoluta. Se deixarmos de crer no absoluto, nós estamos perdidos. Porque para o cristão, para a igreja, Deus e a sua palavra são absolutos. Passa essa geração, passa céus e terra. O que foi escrito é inspirado, aconteceu, vai acontecer, vai ser cumprido. Não há sombra nem variação de mudança no Senhor, nem na sua palavra. É absoluta. Se eu abrir um parâmetro, simplesmente um colchete para colocar algo e dizer assim, isso não, então os condicionais que o mundo diz, é verdade, os salmos são lindos, mas o Antigo Testamento isso não. É verdade, os evangelhos são lindos, as cartas paulinas isso não. Amados, toda a palavra é inspirada, toda a palavra, e só ela capacita, prepara, põe o homem em um mundo caído para viver de forma ética, santa, perfeita, agradável a Deus e capaz de interagir com esse mundo, refletindo a glória do Senhor. Mas vamos mais adiante. E como tal, eles dizem o seguinte, olha, o certo é tudo aquilo que nos faz bem. Cada pessoa é livre para expressar sua opinião e preferência sobre qualquer assunto, desde vestir-se a relacionar-se sexualmente. E se você está feliz, então isso é o certo. Há uma grande rejeição a todos os princípios estabelecidos por Deus. Casamento
estabelecido por Deus no Éden. Há uma rejeição. Hoje nós vimos como aqui na peça, ninguém quer mais casar. A gente tem filho com 30, 40, 50 anos que a gente quer empurrar no pé pro lado de fora e eles não querem uma esposa, querem uma mãe. Querem ficar dentro de casa. Não tem lugar mais maravilhoso. Mas com relação a casamento, eles ainda querem entender que casamento é, na verdade, um continho de fadas, onde eles querem ser felizes, encontrar alguém que lave, passe, cozinhe e dê para ele tudo, para ele se sentir bem. Mas a mulher também olha para o homem e diz assim: eu quero alguém para me sustentar, pagar minhas contas, pagar meu cabeleireiro, pagar o shopping, pagar o curso, pagar isso, me dá tudo e eu me sentir bem. O ser humano não é visto como um ser de complementariedade, mas sim como um ser onde eu vou sugá-lo para a autossatisfação. Essa é a ideia, e por causa disso, no dia do casamento, a autoridade religiosa diz, aquela pergunta: se você vai viver para sempre? Aí se diz com a boca sim, aqui dentro diz: se não der, divórcio é feito com essas coisas. Se não der, eu vou tentar no próximo, vou tentar no próximo, vou tentar no próximo, vou tentar no próximo. Então, hoje, para que isso seja diminuído no teor, criaram-se um contrato de experiência. Eu estou falando do mundo que você e eu vivem. Um contrato de experiência. Eu vou viver 3 meses com você, querido. Se não der certo, eu vou tentar com você, tá bem? Se não der, eu tento com você. E eu tento com você, e eu tento com você, e eu tento com você. Como isso fere o casamento? Quando Deus diz que 2 se tornam um. E nessa unidade, nesse entendimento, vivendo diferentes papéis, com diferenças no seu senso de gosto, de acerto, mas se acomodam por causa de um alvo, para viver para a glória de Deus, em busca de um alvo comum, e nisso refletimos a Trindade Santa dentro dessa real existência. A família totalmente bombardeada, ridicularizada, escanteada. Família não é o lugar onde você nasceu, são as pessoas que você agregou a você. Família são os que te amam. Família são aqueles que chegam junto quando você precisa. Eita, até crente divulga isso, né? Isso é família. Né? Família é família. Deus disse que não tem E nem A. Deus disse que família é aquelas que nascem dentro de uma estrutura de um relacionamento monogâmico, sob a presença do Senhor, que mesmo sendo humanos e pecadores, vão viver empenhados em obediência a Deus, a um amor mútuo, não meloso, mas um comprometimento de fidelidade com um e outro, para que possam viver para o Senhor, para que possam dirigir, inspirar, instigar o coração daqueles que vão nascer dentro dessa realidade, a desejar dar continuidade. Mas hoje, família, na verdade, não é mais isso. Família não é mais pai, mãe e filhos. Família é pai, pai e filho, mãe, mãe e filho, né? Amiga, amiga e filho. Família é a junção de pessoas que se amam. Mas esse amor pode terminar em uma violência sexual. Esse amor pode culminar em um abuso. Esse amor pode culminar em um assassinato. Mas é família. E todo mundo quer uma família. E para construir essa família vai dinheiro, vai contrato, vai ideia, vai todas as coisas. Essa é a ideia que o mundo manifesta. O mundo não ataca a pureza. Tudo é lícito. A palavra é experimente. Experimente. As tarjas foram tiradas. A liberalidade hoje é estabelecida. E como tal, tudo é lícito. Ataca-se a submissão que fere o conceito de casamento, de criação de filho, de trabalhar em comunidade e em sociedade. Ataca-se essa realidade. Por quê? Porque se você é submisso, você não é livre. Então o filho não presta respeito a pai. Se ele brigar contigo, tem um número para tu ligar, para tu mostrar para ele que manda. Pai não pode te oprimir ou dizer nada para você. Você é livre para escolher, você é livre para fazer. Você decide até quem você vai ser. Nunca diga ao seu filho que ele é ele ou que ela é ela. Na verdade, ele vai escolher. E se você intervir, o Estado se levanta contra você. A moral constituída desse mundo caído se levanta contra você. Essa é uma realidade. Criação de filhos passou a ser algo terrível. Nós não temos, o Estado diz que nós não temos mais direito na criação dos filhos. Ele estabelece como nós devemos criá-los. Não devemos cerceá-los
mas devemos dar liberdade para que eles se afirmem. E essa liberdade é destrutiva, é maligna. Essa liberdade ela vai levar para uma destruição mais adiante. Os papéis de homens e mulheres perderam a sua razão na sociedade. O homem que foi criado para o louvor da glória do Senhor, como administrador, como criativo, como governador, como capaz de relacionar-se, e como homem no papel da família, como provedor e protetor, ele agora se esconde atrás da mulher e diz assim: vai tu, eu fico em casa, eu cuido da vivaça, vai trabalhar tu, né? A mulher que nasceu não para ser mimadinha, mas na mesma capacidade auxiliadora, idônea, para conduzir o homem e cooperar na construção de uma sociedade equilibrada como estabeleceu Deus, ela agora diz assim, e nós principalmente da nossa região: eu sou mulher macho, Senhor, eu sou o homem lá de casa, eu sou a voz mais alta, eu sou quem falo, quem casa, quem descasa, quem digo. E aí nós estamos cooperando para influenciar os nossos filhos a fazerem uma opção diferente. O filho diz: eu quero ser como a minha mãe. A filha também diz: eu quero ser como a minha mãe. O pai não vai sobrar nada. Isso, gente, a gente pode até rir agora, é real. Mas como isso é pontuado devagarinho, continuamente, como a goteira que vai caindo, que vai caindo, que vai caindo, como o sereno que molha o campo e produz muito mais do que uma chuva grandiosa, as mídias têm cooperado para fazer isso ser apresentado na escola, para fazer isso ser apresentado nos desenhos mais inocentes, para fazer isso ser apresentado nas novelas, para fazer isso ser apresentado em todos os lugares que você e eu possa imaginar. Como tal, o ser humano sem valores bíblicos se torna cego e abraça valores mundanos dia a dia. Sem valores de Deus, o homem naufraga. E egoísmo, individualismo, narcisismo é a marca característica dessa geração. Os ismos do lado de fora. Nós vivemos em uma época que é terrível, o homem quer se autopromover em tudo. E a estrutura midiática coopera para isso. Olha só, nós nos promovemos na área social. Há uma busca terrível por visibilidade, ao ponto de alguém dizer assim: olha, todos os seres humanos querem se apresentar visivelmente feliz e vencedor para ser visto. Para isso, nos deram todas as armas. Tudo que nós fazemos precisa ser fotografado, registrado, postado, curtido e comentado. Olha o que eu estou comendo. Olha onde eu estou. Olha a roupa que eu comprei. Olha como eu amo meu marido. Olha o que eu fiz no meu cabelo. Olha o que é que eu estudo. Olha onde eu estou. Olha para onde eu vou, né? A gente dá a dica pro ladrão, que é uma beleza. Estou saindo de casa e vou viajar há 10 dias. Olha o lugar onde eu estou. É o tempo inteiro. E nós só vamos nos tornando a cada dia mais individuais, mais egoístas, mais voltados para dentro. E achamos que isso é felicidade. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Essa palavra nem é nova, porque Roberto Carlos já cantou quando eu ainda estava nascendo nos dentes. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Acho que ele já, né, sonhou e já tem, né? 1 milhão de amigos. Pergunta quantos ele conhece. Com quem ele compartilha suas dores, suas noites frias. Deus não nos chamou para ter 1 milhão de seguidores, mas para segui-lo de pertinho, de pertinho, de pertinho. E como tal, amados, como não se vive uma liberdade mais vigiada, se naufraga nas páginas escuras de um quadradinho que foi colocado em nossa mão, que ninguém sabe, que ninguém vê, onde nós podemos prescrutar e viajar pelo mundo inteiro e ver por debaixo das saias, e ver por debaixo das roupas, e ver por dentro daqueles lugares que nosso pai e nossa mãe diziam: não, não. Então nós conhecemos aquilo que o Senhor nos ensina a não deixar conhecer enquanto não é tempo. As fases da vida são extrapoladas e ultrapassadas, e as nossas crianças não mais gozarão da intimidade com relação ao casamento, porque sexualmente elas já sabem de todas as coisas de uma forma que não convinha que elas soubessem. Elas sabem da forma suja, da forma feia, da forma mentirosa.
Os nossos maridos e mulheres perderam aquilo que é o atrativo da sexualidade, da intimidade, porque não tem mais conversa, porque não tem mais atenção, porque existem outras coisas que eu posso ver que pode me dar um prazer mais extasiante do que aquele que eu posso ter com minha companheira. E o mundo diz, não é pecado, ninguém está vendo, ninguém sabe, essa é a realidade. E em contrapartida, do lado de fora das telas, né? Sem assim, aquela maquiagem que torna a gente tão bonito, tão aceitável, sem aquele cenário tão lindo de casa arrumada, de riqueza, de vida boa, nós vamos encontrar um mundo de pessoas introspectivas, que não conseguem mais falar com o outro, que senta na mesa com o pai, com a mãe, com o irmão e mete a cara dentro do celular, só sai o espaço para a boca, tem hora que dá a orelha, dá a cabeça, porque é mais importante estar vendo dentro daquela tela. São pessoas que estão assim, resguardadas na ansiedade. Ai, tenho que fazer algo novo, tenho que fazer algo novo, tenho que fazer algo novo, tenho que dar evidência, tenho que dar evidência, tenho que dar evidência. Um dia uma menina, agora é recente, disse assim, professora, a senhora não usa o seu Instagram e nem o Facebook. É uma decepção para quem vai me procurar lá, né? Às vezes eu vou pregar, a pessoa diz, missionária, mande outra foto, que é aquela que a senhora tem dado lá de Adão, né? Tão velha, porque tu não gosta de colocar, né, as fotos lá. Então, a gente, como é que a senhora, professora, não vai querer estar em evidência? A senhora é uma mulher que prega. Eu disse, prega, quem faz minha agenda é Deus. Ele dispensa qualquer comentário. Eu nem conheço para onde eu vou e nem quem são as pessoas que vão me convidar. Mas é incrível, é Ele que faz. Então, o meu Facebook, o meu Instagram não dão conta dessa realidade. Quem precisa saber onde eu devo estar é o Senhor e não as pessoas. Amém. Então, como tal, o que vai acontecer? Tristeza, ansiedade, afastamento da família, depressão e muitas vezes suicídio. Alegrias que mascaram uma tristeza aqui dentro. E quando não dá mais para suportar, a voz que vem de fora é mais alta. Quer ter paz? Você pode. Acabe com a vida que começa a paz. Isso é o mundo que nós vivemos. Isso é um pouquinho do mundo que nós vivemos. Gente, essas coisas me lembram Juízes capítulo 21, verso 25, que diz assim, claro que para tudo há exceção. Não estamos falando que isso é exatamente tudo que acontece em todo lugar, em todo tempo. Nós estamos falando que há um espírito que chama-se mundo, que comanda e trabalha essas realidades e que vão tornando forte e trazendo elas à existência continuamente. Então, lá em Juízes capítulo 21, verso 25, diante de toda a atrocidade, de toda a apostasia, de toda a idolatria, de toda a malignidade carnal, de todo o pecado, o autor termina dizendo assim, naqueles dias, por não haver um rei, cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos. E não é assim que nós estamos vivendo? Eu devo satisfação a você? Você paga minhas contas? Se paga, eu agradeço muito. Mas você paga? O que tem a ver com você? Minha vida, meu jeito, como eu quero. Essa é a realidade. Então, olha só, gente. As características principais do afastamento de Deus, elas se dão pela destruição que o homem manifesta na sua própria vida, no seu seio familiar e no mundo que ele vive. Isso mostra que o afastamento de Deus promove um espírito de rebelião no homem. Quando se tira Deus do centro, a humanidade naufraga em um caos moral. Mudou a mente, mudou o caráter, mudou os conceitos, mudou os valores. Se ele não está plantado em Cristo, ele sucumbirá, naufragará, assim como o mundo caminha para tal coisa. Como cristãos, nós devemos estar cientes do momento. Não, desliga a televisão, quebra o computador, joga fora o celular. Não, amado, nós vivemos em um mundo e a tecnologia foi criada e nós vivemos nesse mundo e como tal, precisamos fazer uso dela, mas de forma benéfica, não vergonhosa, não agressora, não destrutiva. Precisamos
com certeza nos inclinar a ouvir a palavra de Deus. Nós somos criados para receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve manifestar em nós conceitos e valores segundo Deus. E isso deve redundar em coração mudado, atitudes e, consequentemente, uma vida que reflita a Deus. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Mas Deus não mandou a gente olhar para o mundo. Se eu e você passarmos a ouvir o Jornal do Meio-Dia de Zé Cláudio, os sensacionalistas do SBT, Manchete e aquele outro lugar, e todos os jornais que só vão mostrar facada, tiro, cabeça arrancada, destruição, roubo, medo, nós vamos enlouquecer. O Senhor não nos mandou olhar para o mundo. Ele disse assim: olha, presta atenção, no mundo vocês terão aflições. Aflição de alma, aflição de expectativa, de perspectiva, aflição de esperança, aflição de tudo, porque o mundo mostra para nós que ele não tem Deus, o seu fim é real, sua destruição é iminente, e se nós olharmos para ele, nós vamos viver em ansiedade, em precisarmos usar todos os ansiolíticos que possam existir. Mas o Senhor diz assim, lá em Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Isso eu chamo, não apenas para deter nossa atenção no mundo, devemos conhecer. Mas eu não preciso conhecer tudo para viver a fé, não. Eu preciso me inteirar, agora eu preciso conhecer a palavra de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus, o que Deus falou. Se Deus falar e todo mundo se calar, prevalece Deus. Se Deus se calar e todo mundo falar, prevalece Deus, porque a palavra é a verdade, ela liberta. E como tal, olhemos para o texto bíblico. Como é que você e eu vivem o cristianismo hoje nesse contexto social? Como é que nós vivemos o cristianismo? Vamos extrair do texto alguns ensinos, algumas lições da parte do próprio Deus, que nos apontará o caminho. Que caminho? Como viver a cultura cristã em meio a uma cultura apóstata. Como viver o céu em uma terra que caminha para a destruição. Como viver a santidade em meio ao pecado, a obediência em meio à rebelião. Para tal, vamos dar algumas respostas dentro do texto, por isso precisamos voltar para Deuteronômio e nos deter nele. Primeira coisa que Deus quer que eu e você faça é que ouçamos a sua voz e não as muitas vozes do mundo. Não importa as predições, as profecias, as estatísticas, importa o que Deus diz em sua palavra. E olha o que ele diz no verso de capítulo 6, verso de 1 a 3. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, juízos, diz Moisés, que mandou o Senhor, teu Deus, que ensinasse para você. Para quê? Para os cumprir. Aonde? Na terra que você vai passar a possuir. Esses estatutos foram dados, sabe para quê? Para que temas ao Senhor teu Deus, para que guarde todos os seus estatutos e mandamentos que Moisés, da parte de Deus, ordena a eles, não apenas a eles, a seus filhos e aos netos deles. Para quê? Para que eles possam viver todos os dias e ter uma vida longa. E ele reforça e diz assim: ouve, pois, Israel, atentem nos cumpridos, para quê? Para que bem te suceda, muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Amém. Amados, Deus quer que ouçamos a sua voz e não as muitas vozes. O livro de Deuteronômio, ele é chamado de o livro das repetições. É o 5º livro do Pentateuco. Nesse livro é descrito a iminência da entrada do povo à terra prometida. Eles estão diante de Canaã. E quando eles estão diante de Canaã, Moisés vai fazer algo que o próprio Jesus Cristo vai fazer. Quando estava diante da sua crucificação, no momento em que vai ceiar com os discípulos,
Ele descortina para eles aquilo que ele já falou, repetindo para autenticar, reforçar, ratificar no seu coração a palavra. Moisés vai repetir em 4 discursos a lei do Senhor. E ele vai não apenas a lei, mas os acontecimentos, a manifestação, o cuidado, o poder, a glória do Senhor manifestada nesses 40 anos que o povo vivenciou juntamente com ele, enquanto trilhava do Egito para Canaã. E como tal, no segundo discurso, Moisés ele vai dizer para o povo o seguinte: olha, a terra que vocês vão entrar, o segundo discurso vai do capítulo 5 ao 26. A terra que você vai entrar, eu quero dizer para vocês como ela é. Vou só dizer. Ela é uma terra próspera. É uma terra boa, mas ela foi amaldiçoada pelos seus moradores. Os seus moradores são malignos, são ferozes. Os seus moradores aderem, abraçam, como seu fundador Cã, filho de Noé, a idolatria, elenca os seus deuses para saciar os seus desejos. Os seus moradores são pessoas que se agridem, se autodestroem. Os seus moradores são pessoas que eles não respeitam a família, a sociedade, a sexualidade, que não temem a Deus, que não honram o próximo. São pessoas malignas. Vocês vão entrar em um lugar que vai inquietar a alma de vocês. Vocês vão ver uma cultura que vai confrontar a cultura que vocês viveram nesses 40 anos. Vocês vão entrar em um lugar que vai assim despertar desejos, vai alienar vocês daquilo que é a verdade que vocês conhecem. Mas prestem atenção, eu não vou fazer um roteiro do que vocês devem desviar para a esquerda, desviar para a direita. Não, eu vou fazer um roteiro do que vocês devem fazer e viver. E o que vocês devem fazer e viver? Guardem tudo que viram na alma. Alimentem a alma com aquilo que aconteceu, que vocês tocaram, que vocês provaram, que vocês vivenciaram, que vocês sentiram, que vocês entenderam que é a verdade. Que é a manifestação de que há só um Deus. No Egito vocês viveram uma realidade politeísta e uma adoração a Deus minguada, fraca, fria, que não subsistiu. Vocês terminaram se mancomunando com eles e terminaram pecando contra Deus e caíram na idolatria. Mas eu quero dizer que Deus mostrou diante dos olhos de vocês que não há Deus fora o Senhor. E todos os deuses do Egito foram humilhados, derrotados. E Deus mostrou aquilo que Ele é: supremo, suficiente, soberano, não sobre apenas vocês, mas sobre toda a sua criação. Como tal, Ele vai mais adiante e diz assim: eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não quero que vocês entrem na terra prometida com medo, tremendo. Ai meu Deus, eu vou me tocar, eu vou me destruir. Não quero formar uma comunidade Amish, aquela comunidade provinda dos Anabatistas, que se recolheram em um mundo, que eles vivem uma vida isolada, que não tem contato com o mundo para se preservar. Gente, Jerônimo, que traduziu a Vulgata Latina, ele tinha a seguinte ideia: eu vou me separar de tudo que eu gosto, das orgias, das bebidas, das farras, das mulheres, e vou para uma caverna para buscar a Deus. Chega lá, não passa uma semana, ele diz: dá para trazer a minha biblioteca com os filósofos? Eu não estou aguentando esse marasmo. Por quê? Porque a cabeça dele foi: para onde eu e você vai? O pecado vai. E como consequência, não tem lugar que a gente possa se precaver, se prevenir ou se blindar. Deus está dando: eu não vou blindar nenhum de vocês, não vou blindar de forma nenhuma nenhum de vocês, não. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ouça e fique atento. A palavra que eu lhes dei é a verdade, ela é a regra de fé e prática de vocês. Vocês devem caminhar por ela, andar por ela, viver nela. Volta comigo, Deuteronômio capítulo 5, e olha os versos 31 ao 33. Olha o que é que ele diz: tu, porém, fica aqui comigo. Deus está falando com Josué. Moisés dizendo, quando Deus foi dar a lei ao povo e fazer dele um mediador para trazer a lei, Deus disse assim para Moisés: Moisés, fica aqui comigo, e eu vou dizer para vocês todos os mandamentos e estatutos e o juízo em que você há de ensinar o povo para que cumpram na terra que eu dei para que eles possuam. E você vai dizer ao povo, Moisés: cuidarei de fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviei nem para a direita nem para a esquerda.
Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e bem suceda a vossa vida e os dias de vocês sejam prolongados. Ou seja, o Senhor disse para aquele povo: preste atenção, a blindagem de vocês é a minha palavra e a obediência de vocês. A blindagem de vocês, o sucesso de vocês, a vitória de vocês é o fato de estarem comigo. Então, não se iludam, não queiram se precaver, se preparar, inventar ideias, moda. Volte-se para mim. Volte-se inteiramente para mim. Busque a minha face. Ouça a minha voz. O pecado de Adão, ouvir Satanás e não Deus. O pecado de Adão, querer um outro prazer fora Deus. O pecado de Adão, desejar ser igual a Deus. O pecado de Adão, não ouvir a voz de Deus. O Senhor diz: ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. É aquilo que eu quero. O mundo vai cair sobre os seus pés se você der atenção, ouvidos à minha voz. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Conhecer o mundo que nós vivemos é necessário. Mas conheça Ele olhando para o autor e consumador da fé. Para aquele que diz que está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Para aquele que diz que é a nossa vitória, que nos livra, que nos guarda. Para aquele que diz que nele sim, nós não somos vencedores, somos mais que vencedores. Então, é isso que Moisés está dizendo para nós, é isso que o Senhor está ensinando a nós, o seu povo. Em um segundo momento, o texto vai nos dar uma outra lição. E ele diz assim, olha, capítulo 6, verso de 4 a 6, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Senhor, Kyrios, único Senhor, soberano, aquele que é dono, e aquele que manifesta poder sobre aquilo sobre o qual ele é dono. E como está dizendo, ele é o único Senhor, o nosso Deus é único Senhor. Então, seu relacionamento com ele deve ser a base do amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus como? De todo o coração. O centro da tua vida, o cerne do teu ser, deve amá-lo de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus Cristo vai acrescentar no Evangelho de Mateus de todo o teu entendimento, trabalhando nessa realidade grega da percepção e compreensão de mundo. Estas palavras que hoje te ordeno, quais? O relacionamento com Deus não é um relacionamento religioso, vivenciado externo a você. É um relacionamento vivenciado à base de amor, fidelidade, respeito, zelo, admiração, satisfação. Então, como tal, eu quero dizer para você que essas palavras que eu hoje te ordeno, aonde é que elas devem estar? No teu coração. Que palavras obedecem ao Senhor? Elenca como centro da tua vida a sua palavra. Vive conforme a sua palavra para a glória e louvor do teu nome, do nome do Senhor. Então, como tal, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Então, a segunda lição de Moisés para nós, a segunda lição do texto para nós é o seguinte: para que os pais possam ensinar os filhos a amarem a Deus, primeiro eles precisam amar. Não, quando ensinamos algo que não é a verdade que vivenciamos, somos hipócritas. Como o Senhor acusou os fariseus: vivem o que não ensinam, ensinam o que não vivem. Para que eu possa ensinar o meu filho a amar a Deus, a prerrogativa, a condição sine qua non, é que eu o ame. Se eu o amasse, como Pedro e João na Porta Formosa disseram aquele menino que pediu esmola, foram muito honestos: dinheiro não temos. Agora há algo que nós temos e podemos te dar o quê? O poder que se manifesta em nome do Senhor Jesus sobre nós. E como tal, esse poder é sarador, é curador. Então levanta-te em nome de Jesus Cristo. Eles tinham para poder compartilhar. Então, como tal, amados, nós não podemos dar o que não possuímos. E o que a nossa geração hoje tem como um déficit é que nós não amamos a Deus. A nossa geração assiste muito Alto da Compadecida, onde I love you é moreninho em francês, onde a gente diz assim para Deus: eu te amo, Senhor, eu te amo. E a gente é paraibano, mas vai imediatamente para o Rio de Janeiro, pega um chiado: eu te amo, te amo, te amo, te amo. O que é amar para nós? A juventude não sabe o que é amar. O menino sai com a menina de
3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Um olha para o outro e diz assim, eu te amo e não consigo mais viver com você. Se teu pai e tua mãe não deixar, a gente foge. Que amor? Ai, eu amo aquele jogador, eu amo aquela atriz, eu amo aquele cabelo, eu amo aquela bolsa. Eu amo aquele lugar, eu amo aquela igreja, eu amo aquele pastor, eu amo aquele louvor. Tudo é eu amo. E como tal, o amor se banalizou nos nossos dias e nós olhamos para Cristo e dizemos, eu amo Cristo. Eu amo Cristo. Eu amo Cristo, porque Ele morreu comigo. Aleluia. Não são palavras oriundas de um coração consciente. Não é uma boca que fala em uma voz só, entre voz e alma, entre voz e convicção. Então o texto diz assim, olha Israel, você vai entrar para uma terra maligna. A sua sobrevivência, permanência na fé, poder e presença de Deus está condicionada à sua obediência. Nós estamos em alianças condicionais. E como tal, entre confiado no Senhor, olhe para o Senhor, obedeça o Senhor. Mas todas essas coisas são estabelecidas sobre uma base chamada amor. Amor. Não tem Baal, não tem Baalins, Acera, Asterote, Milcom, não tem ninguém. Só o Senhor é Deus. Olhe para Ele. Quer chuva é Ele, quer sol é Ele, quer prosperidade na lavoura é Ele, quer cura é Ele, quer tudo que você precisa para viver de forma digna e íntegra é Ele. Mas se dirija a Ele como alguém que está no centro da tua vida, no centro dos teus valores, no centro dos teus gostos, no centro das tuas emoções. Amém. Se dirija a Ele como alguém que, habitando em você pelo conhecimento da sua palavra, é tão forte que as suas decisões são permeadas por Ele. Amém. Que você se autonega, que você se secundariza, terceiriza, e Ele é o centro e você faz, porque você olha para Ele medindo o que Ele fez por você. Essa é a realidade. Então, como tal, Ele vai dizer assim, entendamos uma coisa. O amor passa pelo conhecimento. Amém, igreja? Amém. Nós não amamos o que não conhecemos, nós idealizamos. A prova disso é que quantas meninas casaram com Encantado? Aquele príncipe lá de Enrolados. Casaram com Encantados. Mas vai para o próximo desenho da Disney e dormiu 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e uma bela manhã acordou com o Shrek. E viu que o cara era um ogro. Né? Aquele que puxava a cadeira dizia, querida, licença, perdão, ele agora faz algumas coisas que até falar aqui é vergonhoso. Então, o conhecimento manifesta o amor. E o Senhor diz assim na sua palavra, lá na primeira epístola que João escreve, no capítulo 2, verso 3, ele diz que, na verdade, aquele que o conhece, 1 João 2,3, olha que esse texto é fantástico. Onde ele diz assim, você só conhece a Deus se você guarda os seus mandamentos. Sabemos que conhecemos a Deus, só sabemos que conhecemos a Deus de verdade, quando a sua palavra adentrou o nosso coração, revela quem nós somos, conflita a nossa alma e nos leva a optar por Deus. Só sei que conheço quando eu obedeço. Mas esse mesmo João vai revelar Jesus Cristo falando lá no Evangelho, no capítulo 14, no versículo 21, e ele diz assim, olha, somente aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que não guarda os meus mandamentos não me ama. Não adianta I love you, não adianta coisa nenhuma, não me ama. O amor está em me conhecer. E a minha palavra ser autoritativa na sua vida, não ser pesado se render a ela. A minha palavra seja o seu gozo, a meditação do seu coração. A minha palavra seja os estribilhos das suas noites. A minha palavra seja suficiente para lhe responder todas as suas necessidades e para preceder as suas posturas. A minha palavra, se você guarda ela, você me ama. E Moisés reflete aqui que Deus diz assim, esse amor ele tem que ser de todo o coração, um amor que abrange toda a personalidade, que adentra todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração. Deve
envolver a gente inteiramente, de forma interior e exterior. Esse amor, ele tem que ser aquele que dirige a nossa vontade, a nossa energia mental, a nossa força de ação para agir. Agora, eu quero dizer para nós uma coisa, que enquanto igreja, né, a gente tem assim, infelizmente, não apenas lá do lado de fora, mas aqui dentro, também uns ismos. Infelizmente, os ismos entraram na fé. Os ismos entraram na nossa vida. Eu não sei vocês, queridos, mas eu fui acometida pela graça da salvação aos 26 anos. 26 anos de erro, de cultura depravada. A gente, quando fala em depravado, quem está do lado de fora pensa que a gente vive no prostíbulo, né? Mas a palavra de Deus fala 25 anos em que todas as células do meu ser foram maculadas pelo pecado. Isso é estabelecido como depravação total. A forma como eu vejo Deus, como eu vejo o ser humano, como eu vejo minha vida, como eu trabalho, como eu comercializo, como eu me relaciono, como eu trabalho dentro de casa, como eu cuido da família, tudo isso foi depravado pelo pecado que habita em mim, que é um corpo que me comandou por 26 anos. Libertado desse pecado, eu fui feito servo da justiça. Me tornei santa? Não. No outro dia eu olhei para o espelho, o mesmo monstro estava lá. No outro dia eu olhei para o espelho, a mesma pessoa estava lá. Qual era a diferença? A diferença é que o Deus Todo-Poderoso que manifestou no meu coração a vida dele em Cristo, promoveu pelo seu Espírito graça e fé, capacidade de crer nele e de lhe responder imediatamente todas as coisas. Não! Nós ainda estamos lá, mas ainda estamos aqui. Nós fomos libertados do pecado e feitos servos da justiça, mas ao mesmo tempo, isso foi uma comunicação. Fomos declarados justos. Declarados. O Senhor chegou para o pastor Washington e disse assim: Washington, ele é um pecador. E nunca ele vai conseguir ser libertado do pecado pelos seus méritos, pela sua força, seu esforço, por tudo que ele possa fazer. Por isso, para libertá-lo, eu vou tirar os pecados dele e vou julgar e condenar sobre o meu filho. E a minha ira vai destruir sobre a vida dele o que? O poder do pecado e ao mesmo tempo a maldição do pecado. Mas ele vai continuar vivendo no mundo e o pecado ainda está presente na vida dele, chamando e despertando tudo aquilo que fazia parte da sua antiga natureza. E como tal, ele vai responder, mesmo que involuntariamente. Vai haver uma briga, uma rinha, uma guerra, uma luta, mas ele não tem tudo, toda a essência do meu ser, da sua libertação dentro dele. Como apropriação, ele não me conhece ainda. Ele vai começar paquerando comigo, namorando comigo, noivando comigo, casando comigo, mas num processo da vida toda. E ele vai pecar muito ainda. E ele não vai conseguir se libertar num estralo de dedo de suas práticas, de suas visões, de suas declarações, de seus conceitos. Os estigmas que pararam sobre a vida dele, ele não vai conseguir se libertar. Por quê? Porque ele tem medo ainda. Se ele se jogasse sobre mim em uma caminhada contínua, eu condiciono para isso. Mas ele precisa saber disso. E ele não vai descobrir numa noite. Vai ser na vida toda. Então, como tal, o que vai acontecer? Vai acontecer que os ismos da estrutura religiosa vão estar sobre a vida dele mais rápido do que os conceitos fundantes da fé. Por isso, vai estar na vida dele formalismo e ativismo. E isso é uma verdade nas nossas vidas, gente. Nós adquirimos outros conceitos de amar a Deus. Como a gente faz com os nossos filhos em casa? O que for melhor, tem mais presente. O que for melhor, vai para Disney, né? Ou para Lagoa Seca, depende, né? O que for melhor, vai ganhar isso. O que for melhor, vai fazer aquilo. Então, como tal, o que é que vai acontecer? A gente vai viver uma vida de: ai, eu amo Deus, ai, é maravilhoso, ai, eu vou para a igreja, ai, eu levanto a mão, eu baixo a mão, eu dou glória, eu baixo o joelho, eu me envolvo em todos os departamentos, em todas as coisas. Eu vou viver um cristianismo formal, e não vou
vou perceber, eu não manipulei ou tracei um projeto para isso, vai acontecendo pela minha lentidão em me lançar em Deus, e muitas vezes por uma liderança que não é comprometida com o Evangelho, que eu não estou dizendo na frente do pastor, mas acredito firmemente que isso não acontece aqui. Uma liderança que nega Cristo, traz oba-oba, nega Cristo, traz uma fé fácil, nega Cristo e só nega a palavra que alimenta e traz coisas que incham o povo. Então o que é que vai acontecer? Os ismos do legalismo e do ativismo vão estar se impedindo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e nós vamos estar presentes no culto. Melhor, nós vamos ter uma Bíblia na mão, e melhor, amém, pior, isso não vai redundar em prática na nossa vida fora daquelas portas. A nossa vida é antes das portas e depois das portas. Nós estamos longe de nos relacionar de verdade com Deus. Muitos estão fazendo para Deus e não conhecem Deus. Né? O pastor Cris disse uma coisa interessante para a presbiteriana. Ele disse que um dos brasileiros que ele conhecia foi para os Estados Unidos trabalhar, e o brasileiro trabalha lá, construindo casas de madeira, de alvenaria. E certo dia o grupo estava construindo uma casa e foi chamada a eles a atenção que ninguém deveria entrar na casa de forma nenhuma, somente eles que estavam comandando o grupo de trabalho. Quando foi um certo dia, eles estavam trabalhando, chegou um senhor, muito cheio de si, entrou, olhou a casa todinha, e eles se agoniando, pediram para ele sair, que não era para entrar a casa. Esse brasileiro que ele conhecia chegou para o cara e já não suportando mais: meu amigo, quem é você? Porque a gente já disse que você não pode entrar de forma nenhuma aqui. Ele disse: meu nome é Steven Spielberg, eu sou o dono dessa casa. E com isso ele tirou uma lição que ele aprendeu e disse assim para nós: que muitos estão na casa de Deus e não conhecem Deus. O Senhor está passando por aqui. O Senhor está aqui. Oh, glória! Como é o Senhor? Peraí, deixa eu pensar. Apocalipse diz que ele vem saltando como os cabelos. Ah, é Deus. É Deus. Não conhece. Não conhece a sua palavra. Não conhece o que ele gosta. Não conhece o que ele manda. Não conhece o que ele revela. Não conhece coisa alguma. Mas ainda há uma outra lição. É que muitos estão fazendo para Deus. Ah, Senhor, eu te amo. Olha, eu deixei para lá minha casa, meu marido, minha mulher, meu emprego, minhas coisas, e agora eu estou de cabeça e corpo na obra, eu trabalho. Meu nome é trabalho, eu dirijo isso, eu dirijo aquilo, eu vou para tal lugar, eu faço isso, eu faço aquilo. Pode contar comigo que meu amor por Deus está aqui. Mas muitos estão trabalhando para Deus. Não sabem quem é Deus. Esse ativismo suplantou o relacionamento. Esse ativismo não apenas nos tirou de Deus, também nos tirou daquilo que Deus nos deu como a nossa maior riqueza, a sua herança, que são os nossos filhos e a nossa família. E a gente autentica essa devoção como: é para Deus, é para Deus. Porque a gente fechou o ouvido ao conselho de Deus. Mas olha, além desse formalismo e ativismo, nós temos o legalismo e o pragmatismo vivenciado dentro da igreja, que é uma coisa terrível. Nós fazemos as coisas, mas quando nós fazemos essas coisas que nós estamos fazendo, elas não penetram no nosso coração. Você prega a palavra, mas a palavra não adentra a sua alma. Você entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra em você. Os seus conceitos permanecem os mesmos. E você diz assim: olha, eu creio em Deus, eu sou funcionária respeitável, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas é desconstruído na sua vida pelas suas posturas quando você está só. Produz uma espiritualidade que não é saudável. Não foi isso que Deus disse dos fariseus? Ele chamou eles de sepulcro caiados. Ele disse que quando eles pregavam a palavra para algumas pessoas, quando elas terminavam de pregar e elas se convertiam, elas iam para o inferno 2 vezes mais rápido. Esse pragmatismo, ele tem se manifestado de uma forma que é assim: eu estou fazendo a coisa, eu estou tratando tudo a grosso modo, eu estou fazendo a coisa. Olha, está dando certo, meu irmão. Eu vou no peito, na raça, e vou ir lá e faço, e dou, e ajeito, e eu estou criando meus filhos desse jeito, e eu estou no meu relacionamento com minha mulher desse jeito. Olha, não é como a Bíblia diz, não, mas está dando certo. Nós estamos preocupados com o que dá certo. Bom, um dia eu estava acordei de madrugada e costurando de madrugada, né? Porque eu costurava.
caindo do céu, subindo do céu, pisca-pisca, não tinha nada dessas coisas. E de repente eu escutei um certo jovem dizendo assim, eu era uma pessoa que estava vivendo na miséria. Na miséria. Aí eu fui para a igreja fulana de tal. Quando chegou na igreja fulana de tal, eu fui instigado a ousar na fé. E eu dei aquilo que me foi pedido. E eu quero dizer para vocês que, olha, vivendo uma vida de miséria, eu comecei assim. Eu abri um barzinho. Eu só vendia no começo cachaça. E comecei a prosperar. E aí, aumentei o bar. Com o passar do tempo, abri outro bar. E depois outro bar, agora eu tenho carro. Aí eu comprei uma casa, que eu não tinha uma casa. Aí eu não trabalho mais no bar, botei pessoas para trabalhar para mim. Está dando certo, é assim. Nós nos preocupamos com o que está dando certo. Qual é a voz do mundo? Carro que está ganhando, não se mexe. Time que está ganhando, não se mexe. Qual é a voz de Deus? Não é o que está dando certo, é o que é certo. Eu prefiro passar fome, mas eu não vou aliciar outras pessoas a derrota da sua vida no vício da cachaça. Então não vou abrir um bar. A palavra de Deus norteia o que é certo, mas nós estamos preocupando porque está dando certo. Está dando, minha gente. Vamos olhar para o que, é que a gente está fazendo, que não gastamos tempo chorando e orando na presença de Deus para Ele apontar o caminho. Mas como lá fizemos, deu certo, e a gente chegou lá e disse, carinho, Deus. É Deus purinho. Quantas coisas fizemos na nossa vida inteira assim, com crentes, com cristãos. Além disso, amados, a gente faz as coisas sem estar focada nelas. Né? A gente está fazendo, não foi esse o mal que incorreu a igreja de Éfeso? João escreve pela revelação que Deus lhe dá no seu espírito na ilha de Patmos. A igreja de Éfeso era proeminente, era grande. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de programação, era uma igreja com visão, uma igreja com conhecimento. Mas essa igreja tinha somente um detalhe, que fazia ela cair inteiramente. Qual era? O primeiro amor, o zelo, o respeito, o tempo com Deus, a intimidade, a oração, a busca para ouvir a sua voz, o mastigar da sua palavra, o escolher o querer de Deus. Isso ficou para trás. Ela ficou rica, ela ficou poderosa, ela ficou conhecida, ela ficou famosa e agora não dá mais para a gente voltar não. Porque a gente está preocupado com o que o povo vai pensar depois. Mas Deus, que ninguém vê, a gente sabe que Ele nos entende. Esse pragmatismo miserável, ele é entranhado dentro das nossas igrejas, nas nossas programações, nas nossas atitudes, nas nossas prédicas. Um misticismo terrível, um altruísmo que o nosso amor tem enveredado por Ele. Eu amo o Senhor quando eu vou para o culto, que o louvor toca, eu me arrepio todinho assim na sua presença. Deus falou ao meu ouvido. Deus disse que eu me acordasse de madrugada para buscá-lo. E olha, só de madrugada é que a gente sente a presença de Deus. Eu ouvi a voz de Deus, um anjo passou assim, por mim. Pode morrer passando, eu não vou ver. É? Agora, se Deus passar, aí eu vou morrer. Mas um anjo? Ai, olha, eu sou sensível. O meu relacionamento com Deus é a base de sensibilidade. Toda a sensibilidade que me leva a choro, a declarações triunfantes, a abraçar coisas que eu não vou fazer, a entregar a minha vida, a dar grande montante financeiro, não tem poder suficiente para na segunda-feira me levar a uma prática de santidade. Porque muitas vezes e sempre o misticismo leva a uma vida volúvel, uma vida sem profundidade. E como tal, pessoas que choram, pessoas que fazem todas essas coisas, voltam para os seus pecados na segunda-feira sem nenhum peso. Porque já veio para o culto no domingo, já fez aquilo que lhe é devido. Mas fora isso, nós temos ainda um outro altruísmo que transvestiu-se de amor. Eu amo o Senhor porque eu conheço a sua palavra, eu leio a sua palavra, eu li a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, eu leio continuamente, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço, mas ainda não se parece com Cristo. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 8, ele diz que nós fomos eleitos com propósitos para sermos conformados à imagem do Senhor. Ele está amolecendo a nossa alma com a sua palavra para nos tirar dessa forma rígida e maligna que o pecado gravou em nós, para nos despejar de uma forma. Qual é ela? A imagem do seu filho. Ele quer que sejamos como o seu filho. Não é isso que João vai dizer no capítulo 2, quando ele dá continuidade? Ele diz que quem conhece a Deus, guarda os seus mandamentos, o ama. Mas quem conhece a Deus, o amor de Deus tem que se aperfeiçoar nele, no verso número 5. E o que
Que fim proposto é esse? A salvação redimiu-me não apenas de uma cultura, redimiu-me não apenas de um linguajar, redimiu-me de uma visão inteira que pela fé eu estou ciente em um Senhor e o seu poder se manifesta em transformações de dentro para fora, ética e moral, progressivamente. Eu era, mas eu não sou mais. Hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã eu sei no Senhor que o poder de Deus vai me derrotar a minha vontade para manifestar o seu poder, e eu vou me alegrar depois do choro nessa verdade, para que eu seja igual ao seu filho. Como? Aquele que me ama guarda a minha palavra, aquele que me ama é conformado à imagem do meu filho, no sentido de que o evangelho alcançou a plenitude nele, mas aquele que me ama faz aquilo que eu faço. E como verdade, Cristo é visto na nossa vida. Então, o que é que o Senhor diz para nós? O Senhor diz que não tem como eu amá-lo se eu não prezar a sua palavra. Por favor, Deuteronômio capítulo número 32, verso 47. Essa palavra eu quero fazer ela num quadro bem grande, para eu lê-la 24 horas por dia, não apenas para ela entrar em mim, mas para ela construir algo de físico, aonde quer que eu esteja. Deuteronômio 32, verso 27, olha o que ele diz. Ele diz algo fantástico, ele diz assim, 47, 32, 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes ela é a vossa vida. É a vossa vida. Por esta mesma palavra, vocês terão vida longa na terra, que vocês passando o Jordão vão a possuir. Pela palavra de Deus, viveremos no mundo que nós vivemos, e esse mundo não terá poder sobre a nossa vida para estagnar a nossa alma e levar-nos a conformar ao seu querer, mas nós seremos de fato como extraterrestres, pessoas que estão na terra, mas não são mais dessa terra, porque a nossa forma só revelará o Senhor, e isso é a obediência à sua palavra. Quanto mais eu na sua palavra estou, mais ela me molda, mais eu me pareço com Cristo, mais o mundo cai diante dessa verdade, mais eu sou apropriado, mais eu aproprio a fé no meu coração, mais autoridade, mais poder, mais criatividade, mais capacidade, mais libertação do sistema que me envolve. A palavra, é isso que o Senhor está dizendo. Eu preciso amá-lo. Não existe amor divorciado da palavra. Não existe amor divorciado da palavra. Você não ama o seu marido nos primeiros anos de casamento. Você ama lá na velhice, quando você já conhece os prós e os contras dele. E não mede para ver quem são mais ou que são menos. Você o ama, você está com ele, você caminha com ele, você não o abandonará apesar disso. Em último lugar, amado, nós queremos dizer o seguinte: nós já falamos que o Senhor mandou a gente olhar para ele, não para o mundo, para não temermos e guardarmos a sua palavra. O Senhor nos chamou a viver verdadeiramente o amor a Deus, para que os nossos filhos olhem para nós e vejam como em um quadro negro as grandes letras que formam algo, que formulam na sua alma, na sua mente a verdade, e vai levá-los a desejá-los semelhantemente. Então o Senhor diz assim: olha, para preparar uma geração a continuar na fé, é necessário um grande investimento de tempo. O bem mais precioso que você tem nessa vida é o tempo. Todos os dias você recebe 24 horas de tempo. O que você não gasta é perdido, e nunca, nunca, nunca mais você terá estorno dele. Olha nos versículos de número 6 em diante. Estas palavras que hoje te ordeno vão estar onde? No seu coração. Davi diz: eu escondi a palavra do Senhor no meu coração para quê? Para não pecar contra ele. A tua palavra me faz mais sábio que qualquer pessoa. Do teu coração, do centro da tua vida, da tua verdade, daquilo que tu crê, tu inculcarás a teus filhos. Dessas palavras você vai falar sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E vai fazer mais, vai soltar por todos os lugares essa palavra dentro da tua casa, nos batentes da tua casa, na tua fronte e como um sinal no meio das tuas mãos. Tomaram por literalidade os judeus e meteram-se a construir filactério. Não adianta eu me enrolar todinho com a palavra, mandar tirar aqui, costurar em tecido e vestir essa palavra. Ela não pode vestir o meu exterior, ela tem que começar no meu interior para se manifestar do exterior. Então, como tal,
O Senhor chama o povo a entender o seguinte, olha, não basta você me amar. Esse amor tem que sair de você para outros dias. Para que isso aconteça, eu quero dizer para nós que o tempo que o Senhor chama para a gente dedicar aos nossos filhos é um tempo de qualidade. O cristianismo que nós vivemos hoje, estou caminhando para o final. O cristianismo que nós vivemos hoje, ele é pobre. É que ele é vivenciado na igreja, na sua maioria, e quando nós levamos ele para casa, nós levamos ele com uma religião pesada. Bora, minha gente, fazer o culto doméstico, logo, a novela já vai começar. Bora, rápido, a mesa todo mundo. Fazer o culto doméstico, né? Se você desobedecer papai do céu, lá de cima, eu nem sei o que ele vai fazer. Olha, o papai do céu está vendo, viu? Aí o adolescente sai de casa. Se eu só lhe explicar que Deus é onipresente, ele me conta tudo. O marido escreve no celular, depois de sair de casa meio bravo, ou a mulher, um textão. Quando termina no meio do caminho, aperta e desliga. Aí ela escreve: Deus vai me revelar o que você escreveu. É um cristianismo que nós temos obrigação. Senhor Deus, em nome de Jesus, te abençoe o pensamento. Senhor Deus, todo o meu dia. Senhor Deus, abençoe minha família toda. É um cristianismo que ele existe em momentos. Ele existe em momentos. Peraí, para com essa. Calma, também não vamos ser extremistas, né? Isso é besteira a gente assistir esse filme só porque tem uma cena de sexo, 2 cenas, 3, 4, 5, 6 cenas. Isso não quer dizer nada, nós somos capazes de resistir. Deus olha a cor dos nossos filhos, a nossa não, né? Eu vou pro culto, eu gosto de saber a sua liderança. Se eu faltar 3 cultos, ele vai chegar perto de mim, quando eu olhar para ele, não vou ter como olhar. Mas Deus sabe que você é filho. Queria ter relacionamento. E queria que fomentar a sua vida aqui fosse isso. Eu vou participar desse departamento, se eu não participar, todo mundo participou na Nisa e Safira. Vai lá, participa também. Deus não se importa com o que você faz, mas com as motivações do seu coração. E eu quero dizer que filhos, olha, eu vou até fazer um protesto para mandar para o céu. Senhor, inteligência tu deu quando a gente era pequenininho. Aí a gente cresceu, amoleceu, né? Filho lê nas entrelinhas. Filho tem percepção aguçada, né? Filho vê as coisas como são. Talvez os meus alunos já tenham ouvido essa história. Um dia meu pai estava no trabalho e ele foi baixar a porta da oficina que ele trabalhava e de repente ela baixou muito rapidamente e ele foi baixar e deu uma fisgada na coluna. E eu sou quem resolve tudo com relação ao hospital, minha casa é quase dentro da casa dele, tem uma porta de comunicação. Minha mãe correu e avisou, trouxeram meu pai para casa e eu tinha que levar ele para o hospital imediatamente, porque ele é daqueles do já, daquele tempo que toca no chão, se o curso secar, o negócio ficou feio até hoje. Então eu corri, entrei no banheiro para trocar a roupa, porque eu estava saindo do quarto, alguém bateu na porta. Aí eu tinha um filho, nessa época ele deveria ter 3, 4 anos no máximo. A senhora que me ajudava na minha casa, estava comigo, eu disse: diga que eu não estou. Diga que eu não estou, por quê? Eu já pedi um táxi, naquela época os táxis demoravam. Já pedi um táxi, estou no banheiro, tenho que correr para passar pela porta, pegar meu pai para levar para o hospital. E tenho que ir, pronto, tranquila, fui. Resolvemos tudo, graças a Deus, depois de quase uma semana ele melhorou. Mas nessa mesma noite, muito feliz que tudo se resolveu, me aprontei, era terça-feira e eu ia para a igreja. Quando eu ia para a igreja, meu filho caçula começou a cantar uma musiquinha, que ainda hoje ela badala na minha alma. Deus não quer mentiroso em sua obra. Deus não quer mentiroso em sua obra. Se o filho da gente mentir, o que acontece? Apanha. E se a gente mentir? Nós desconstruímos o que ensinamos. E o tempo que nós gastamos com eles para fomentar e fundamentar a fé no coração, leva mais eles a odiar Cristo que a amar. Porque Cristo é o nosso chicote. Cristo é aquele que nós usamos para os coagir e não para levá-los a amar. É orando apaixonadamente que o meu filho me vendo fazer vai orar. É me entregando e me doando e me comprometendo
ver a palavra devem autenticar as minhas ações. Não é assim que Jesus Cristo, segundo Lucas, fazia e ensinava? Não, ele fazia e ensinava. Então, como tal, nós somos chamados a dedicar tempo. Quer uma geração que vá para a próxima, como crente, como fiel, como vivo verdadeiro. Quer que seus filhos permaneçam na fé, tenham esse mesmo amor apaixonado, comprometido, real, de uma luta que se rasga, que peca, mas que olha para o Senhor, que pede perdão, que continua no caminho do Senhor. Quer? Então, gaste tempo com ele. Tempo. Qual é o tempo, Senhor? Você vai inculcar. Ele vai ver tanto, mas ele vai ver tanto e vai ouvir tanto, que ele vai ficar inculcado. Quando você estiver andando com ele pelo caminho. Quando você se assentar com ele para tomar um cafezinho, para comer um hambúrguer, para comer uma pizza. Quando parar na mesa, que enquanto a gente come, o senso do temor se abaixa, os relacionamentos se interagem mais rápido, né? Você vai falar de mim, dos meus feitos, com paixão, com alegria, com gozo, com gratidão, com emoção, com verdade, quando vocês forem deitar e quando vocês se levantar. E não vai ser o retrato de uma bota, ou de uma bolsa, ou de um iate, ou de uma mansão que vai ter na sua casa, não. Vai ser a minha palavra, que vai lembrar continuamente você. E você não vai ser um ser religioso, não. Você vai ser um ser amoroso. Então, como tal, isso requer tempo. Tempo. Hoje, tempo, como muito bem a peça falou, a gente tem para ver na caixinha. Às vezes eu deito na cama, e como estou na 10ª idade, na minha terceira, na menopausa o sono vai embora. Né? Eu estudo, ainda vou para a cama, quando chego na cama, digo, vou ver alguma coisa. Aí cronometrei o celular para 15 minutos no Instagram. Eu não participo, mas vejo. Aí quando o celular diz 15 minutos, eu disse, quem manda sou eu. Desligo. Então, tempo. Os filhos de hoje não vão mostrar a cama dos pais. Os filhos de hoje não têm mais papo com os pais. Porque os pais têm respostas duras. Os filhos de hoje, eles não dizem assim mais, vamos jogar uma peladinha, vestida mais uma peladinha, né? Vamos correr, vamos para ali, ou para aqui, ou para lá, vamos! Não, eu tenho uma programação na igreja. 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 Minha filha mais velha um dia pegou o telefone, botou na época daquele telefone mais antigo, que tinha um botãozinho, se apertava, ele fazia uma chamada reversa. E quando a chamada reversa tocou, ela atendeu. Aí disse, tá sim, tá aqui. Aí me entregou. Aí quando eu peguei o telefone, ela disse assim, eu disse assim, poxa, quem era? Não tinha ninguém aqui não. Ela disse, não mãe, é porque se fosse do Mororó, que é uma comunidade que a gente tem conversa lá, a senhora não ia atender. Se fosse de Queimadas da igreja presbiteriana, a senhora ia atender. Se fosse alguma pessoa que a senhora assiste, prega, ensina, a senhora ia atender. Aí eu fiz isso para a senhora poder falar comigo. Ou vocês acham que isso só acontece lá na China? Isso acontece na minha casa, na casa da gente, na casa de vocês. Madrugada, alguém ligou, a gente levanta, põe um pijama, vai entrar no carro, quem tiver, né? Porque senão eu ia correr na pé. E para atender a pessoa. O filho da gente bate na porta do quarto, eu estou com dor de cabeça. Tem que levar na gaveta. Chega em casa calado, a gente não vai nem saber o que aconteceu. Foi o que tu aprontasse. Amados, tempo. Gaste o seu precioso sobre o precioso. Se isso é herança do Senhor, fruto do tempo da largada. O tempo que Deus lhe dá, você deve investir naquilo que vai perdurar para a vida eterna. Apresente os seus filhos diante de Deus com alegria, naquilo que você investiu nele. Não é pronto, agora eu vou gastar a minha vida ao lado dos meus filhos. Por que você quis filhos? Para que você quis filhos? O que você espera de filhos? Moisés diz, olha, os filhos de vocês estarão bem guardados. Se vocês viverem a fé de verdade, plantarem isso no coração de vocês, não vai ser difícil, vai ser normal para eles. Mas eu quero dizer com muita tristeza. Foram poucos os séculos que passaram. E quando essa turma entrou na terra, ela, por não receber dos pais aquilo que deveria, aquela palavra do Senhor, declinou e caiu. De quem é a culpa?
dos pais. Eu concluo dizendo para nós o seguinte: devemos nos enxergar a palavra de Deus como ela é. Você crê que ela é sua regra fé e prática? Aplica-la na sua vida. Crê que ela é a verdade? Siga ela. Crê que ela é o alimento? Coma. Crê que ela é livre do mal? Siga. Crê que ela é a verdade? Abrace. Nós devemos nos relacionar mais intimamente com Deus. Sair da informação, dos milhares de sermões, dos milhares de conhecimentos que nós temos e partirmos para o relacionamento. Crente não tem mais choro nos olhos, que não dá tempo de chorar mais não. A oração é muito rápida, ela é veloz, não dá nem tempo para a gente se descascar. E eu não quero dizer que ela precisa ser longa não, porque nas orações breves também se manifesta a intimidade e a obediência à presença de Deus. Mas eu quero dizer que elas devem existir. E aquilo que nós conhecemos deve sair da informação, do hábito de ouvir, ser colocado em prática. Devemos crer que Ele está no controle. Olha, gente, eu tenho 3 filhos. E eu olho para eles, diante do mundo que eles vivem. E eu digo para vocês, a única coisa que resguarda a minha alma, para que eu não me desespere, em meio às aflições e às realidades da vida, está tudo longe de mim, só tenho em casa, é o seguinte, é que eu creio que Deus é poderoso para guardá-los como resposta à oração. Não para mudá-los numa cúpula, mas para manifestar pela visitação do seu Espírito a salvação, para que juntos, ao pé da cruz, naquele dia, sejamos erguidos por Cristo como filhos e agradáveis a Ele. Amém. Então, para tal, o Senhor me chama, nos chama, pai e mãe, a ser modelos e referenciais. Pastor, serve para a sua família. Você para a sua. Você para a sua. O pastor orienta, coordena, ajuda, socorre, endireita, aconselha. Mas o padrão e o modelo é você. Sua casa é o seu laboratório. Minha casa é o meu laboratório. Lá eu sou outra pessoa. A verdadeira. E é nessa verdadeira que os meus filhos vão procurar Deus. Sabendo quem éramos e o que estamos sendo transformados e levados a ser. Por isso eu concluo com o seguinte, por favor, capítulo 5, verso 28 e 29. O texto diz o seguinte, 5, 28 e 29. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, Moisés está dizendo ao povo, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras desse povo, as quais me disseram, e tudo em que falaram eles bem. Vamos te obedecer, Senhor, vamos te honrar, Senhor, vamos te seguir, Senhor, vamos pôr isso em prática, Senhor. Quem dera, diz o Senhor, que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fora, e eles e seus filhos, para sempre. Olha só o que Deus está dizendo para Moisés. Olha, Moisés, quando o povo ouviu a palavra, disse, vamos seguir, vamos obedecer, ele está certo, essa palavra é a verdade, é isso que nós queremos. Mas Deus conhece e diga assim, quem dera que isso fosse verdade. Porque se isso acontecesse, paz e alegria, bênçãos sem medidas, viriam sobre eles, sobre os filhos, sobre os netos e sobre todos. Mas olha, queridos, essa palavra não é para desanimar o nosso coração, é para animar. Porque o mesmo Deus que disse essa coisa, em Cristo, seu Filho, lá no capítulo 18, do livro de Lucas, ele nos apresenta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Para Deus não é impossível. E esse Deus disse, se vocês estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, sabe o que é que vai acontecer? Vocês vão pedir o que vocês quiserem, sabe o que é que vai acontecer? Será feito. Amém. Porque vocês não vão pedir treco, coisa. Vocês vão pedir valores eternos. Amém. Vocês vão lutar pela sua casa. Vocês vão pedir salvação, transformação, redenção na vida de vocês, vivificação e na vida da sua família. Então, como tal, a falha na oração leva ao esmorecimento. A perseverança em
averso ao seu conhecimento, o Senhor está com eles. Ore, creia, acredite. Seus filhos estão translocados, abraçaram aquilo que o mundo oferece. Ore, creia, acredite. Deus é poderoso para converter morto em vida, perdido em achado. Deus é poderoso para operar em mentes, almas, corações e para fazer o que nós não podemos, mas que desejamos consoante a sua palavra. Creia nele e esteja tranquilo. Creia nele e você vai ver o poder da sua mão e a obra da sua majestade se manifestar. Minha casa não vai ser uma casa de bênção, porque todo mundo lá vai ser bom e me obedece, mas porque temerão ao Senhor, andarão nos seus caminhos e se apresentarão diante do Senhor um dia como filho. Creio, logo oro. Creio, logo espero. Creio e não arredarei da presença daquele que não decepciona o que eu busco, nem deixa voltar de mãos vazias. Amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. O casal que me convidou, eu esqueci de dizer para eles que eu não consigo olhar a hora para baixo. Como não tem hora para cima, acabou a hora agora. Muito obrigada pela oportunidade. Senhor, que